Olá pessoal, bem-vindo ao canal Pensa Cristão. Meu nome é Felipe Robson e esse é o canal para você que gosta de pensar fora da caixinha. E hoje nós vamos falar sobre igualdade. Então, logo após a vinheta, Pensa Cristão falando sobre igualdade. Isso aí pessoal, desde já quero agradecer para você que acompanha esse canal, que acompanha esse trabalho, se inscreva, ativa o sininho. Os nossos vídeos são um pouquinho mais espaçados, porque eu não vivo do canal, eu tenho uma rotina profissional muito apertada, então nesses espaços aí que eu consigo gravar. Mas já estou trabalhando para que esses vídeos fiquem semanais e cheguem ao ponto de serem diários. Mas até lá é um processo, estamos trabalhando nisso, se Deus quiser vamos conseguir. Até lá você continua assistindo e apoiando esse trabalho. Já quero avisar que a sua opinião aqui é respeitada, independentemente de você ser cristão ou não. Assim também como os temas abordados aqui serão abordados com o máximo respeito possível, em consideração a quem nos assiste. Sabemos que nós temos que agir com igualdade e respeito. Não é porque o canal se chama Pensa Cristão que eu vou me dirigir apenas a cristãos. Eu me dirijo a cristãos e não cristãos, respeitando a sua opinião. Então, já deixe aí nos comentários, deixe sua crítica, seu elogio, a sua sugestão, e nos ajude a fazer esse canal, tá bom? Bom, vamos lá. Essa semana foi a semana que se comemorou o Dia Internacional das Mulheres. Isso tem tudo a ver com o tema que nós vamos trazer hoje. Afinal, o Dia Internacional das Mulheres refere-se a isso, uma luta por igualdade. Então, vamos falar sobre esse tema. E já para dar base ao que nós vamos falar, uma base bíblica, eu queria te convidar a ler um texto comigo no livro de Romanos, no capítulo 2, no versículo 10 e 11. Tá? Eu vou colocar aqui na tela para que todo mundo possa acompanhar, mas te convido a ler pela sua Bíblia. É importante para você verificar o que está sendo dito aqui. Eu não tenho como alterar o que está na sua mão. Então é uma forma de você comprovar a veracidade do que está sendo dito aqui. Tá bom? Então o livro de Romanos, no Novo Testamento, no capítulo 2, no versículo 10. Vou te dar 2 segundinhos aí para você também pegar a sua Bíblia. Tá bom? Acompanhe conosco. Vamos lá. Como diz o texto bíblico, Romanos 2, versículos 10 e 11, que fala assim: glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoa. Então, o que o texto está dizendo aqui? Nós temos que verificar o período em que foi escrito esse texto, né? E por quem foi escrito? Foi escrito por Paulo, judeu, que tinha aí trânsito, né, em culturas não judaicas, né? Paulo ali implementou as igrejas na Ásia, enfim e tal. E aí ele está falando aqui no livro de Romanos, que foi um dos últimos livros que ele escreveu, que Deus ele tem igualdade de tratamento. Como assim, Felipe? Deus ele tem uma visão de todos por igualdade. A gente cria uma falsa ideia de meritocracia para com Deus. Não, Deus me ama mais por causa disso. Eu tenho mais abertura com Deus por causa daquilo. Não tem nada disso. Jesus pagou o preço. Se tem alguém que tem meritocracia, é Cristo. Ele pagou o preço no teu lugar. Ele cumpriu o que tinha que ser cumprido no teu lugar, porque você não teria como cumprir, você não teria como pagar. Então estamos todos embaixo da graça. Se tem algum mérito aqui, esse mérito é de Cristo, não é seu. Ok? Então para de achar que você é mais queridinho de Deus do que outra pessoa. E os judeus tinham esse pensamento, por serem filhos de Abraão, não, nós somos queridinhos de Deus. Realmente, Deus escolhe o povo judeu. Mas mesmo escolhendo o povo judeu e amando o povo judeu, Deus não deixou de olhar os outros povos. Ok? A igualdade de tratamento não é porque Deus ama que Deus vai passar a mão na sua cabeça, que Deus vai passar pano pelos seus maus feitos. Pratique o bem. É essa a primeira orientação. A glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem. Tá? Pratique o bem, é obrigação sua fazer a sua parte. Pratique o bem. E se você praticar algo errado, Deus continua te amando, mas Ele não vai passar a mão na sua cabeça e nem vai deixar de te corrigir. Cabe a nós aceitar a correção, a orientação de Deus ou não. Cada um faz o que quer com a sua vida, certo? É o livre-arbítrio. Mas Deus está aqui para propor uma vida melhor, de paz e de honra, onde você pratique o bem. Tá? Então, essa questão de julgamento, mais para um, menos para outro, porque se pensa muito assim, todos nós, da natureza humana, nós queremos misericórdia para nós, mas justiça para o outro.
Ah, fulano errou, tem que pagar. Quando você erra, não, veja bem, não é bem assim e tal. Então a gente quer complacência para as nossas ações, mas o máximo de rigor e justiça para as ações do outro, né? Deus é mais justo para um, mais justo para outro? Não. Deus ele vê, Deus não faz acepção de pessoas, não sou eu que estou falando, estou reproduzindo o que está escrito aqui no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 10 e 11. Certo? Primeiramente o judeu, também ao grego. Por que essa questão judeu e grego? Estamos num período que foi escrito por um judeu, que é Paulo, e na visão do judeu só existiam dois povos, os judeus e os outros povos, as outras gentes, tanto que existem textos bíblicos que falam dos gentios, porque era justamente isso, era o povo judeu e as outras gentes, os gentios. Então havia esse pensamento binário, ou um ou outro, ou uma coisa ou outra. E Deus, e aqui nesse texto fala que Deus ele não só é o Deus só dos judeus, mas também é Deus de todos os outros povos, aí representado aqui por essa classificação grego, porque aquela cultura que imperava naquele momento ali era a cultura greco-romana. A cultura grega, ela até hoje você vivencia diversos aspectos da cultura grega. Bom, essa questão, tanto para os judeus, ele não é um Deus só daqueles que se dizem povo de Deus. Deus é Deus de todos. Agora, a correção, a orientação é para todos e cabe a cada um aceitar ou não. Então, estou falando aqui, pensa cristão é para cristãos e não cristãos. E o que eu vou falar aqui, cabe você entender, aceitar ou não, praticar ou não. É livre-arbítrio. Mas só que Deus ele continua sendo o mesmo para todos. A orientação de Deus de justiça não muda de acordo com o personagem. Eu quero que é esse o ponto que é central. Deus ele tem um tratamento igualitário, ok? Ah, Felipe, mas eu busco a justiça e tal, não faz mais que a sua obrigação. Ah, mas eu busco Deus, não faz mais que a sua obrigação. Ah, mas eu procuro ser um bom cidadão, não faz mais que a sua obrigação. E nem por isso te dá o direito de você se sentir maior, melhor ou mais próximo de Deus do que a outra pessoa ali. Não esqueça da oração do fariseu. Senhor, olha lá, do publicano, olha lá, porque eu jejum, porque não sei o que, batendo no peito. E lá, o cobrador de impostos lá, olha, eu não sou ninguém e tal. E qual foi a oração que foi atendida, né? Muitas das vezes a gente se veste de uma religiosidade, de uma falsa santidade e ainda quer impor sobre outros a nossa justiça em detrimento aos direitos e à compreensão de mundo de outras pessoas. Então vamos ter um pouquinho mais de inteligência emocional e principalmente inteligência espiritual, sabendo que quem pagou o preço foi Cristo, quem tem meritocracia aqui é Cristo, nós estamos embaixo da graça, vamos viver a graça e repartir a graça, tá? Sabendo que Deus é amor, mas também Deus ele é justiça, ok? Deus não vai passar pano nem mão na cabeça de ninguém. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muito bem. Em cima desse texto, que fala muito sobre igualdade, nós vamos linkar ao tema de hoje, que é a igualdade, nós vamos linkar aí essa data memorável, que passou essa semana, dia 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres. E aí saber como surgiu. Porque no dia 8 de março você vai lá, manda um emojizinho da rosa piscando e tal, feliz Dia das Mulheres e tal, e parece que a coisa se resume a essa superficialidade, o que não é. Há uma história, um bojo de história aí incutida nessa data. A gente vai entender aí como funciona isso, como se deu isso. É claro que a gente não pode aprofundar pelo tempo de vídeo para não ficar exaustivo, mas vamos fazer ali um overview ali, falar pelo menos de forma mais superficial, mas que traga algum entendimento para quem está nos assistindo. Então eu vou colocar uma reportagem aí na tela, vocês nos acompanhem, e a gente vai dando andamento em cima dessa reportagem. Vamos lá, Dia Internacional das Mulheres. Qual é a origem do dia 8 de março? Porque esse dia 8 de março, ele não surgiu magicamente, não foi por acaso, enfim, a gente vai entender por que dia 8 de março. Era para ser no dia 8? Não era? Era para ser antes? Era para ser depois? Vamos dar uma olhadinha, vamos lá para a reportagem. É frequente ver muitas pessoas relacionarem a origem do Dia Internacional das Mulheres, celebrado no dia 8 de março, à tragédia ocorrida no dia 25 de março de 1911, quando cerca de 130 operárias morreram carbonizadas em uma fábrica têxtil em Nova York. Okay? Corta aqui para mim. E por que esse entendimento, né? Esse erro de entendimento? Porque realmente a origem, né, vamos colocar ali a base, onde se originou todo esse movimento de luta das mulheres por igualdade, se deu realmente no ambiente de fábrica, no ambiente de trabalho ali quase igual à escravidão, né? Horas extensivas de trabalho, criança trabalhando, enfim. Uma coisa aí quase análoga a um trabalho escravo.
Então, esse ambiente, essa similaridade de ambiente a esse episódio aqui, faz com que algumas pessoas até cogitem que a origem do dia 8 de março se deu por essa data no dia 25 de março de 1911, em Nova York. Mas não foi isso, mas tem a ver. Vamos lá, vamos continuar a reportagem. O incidente não deixa de ser um marco importante para a eclosão da luta das mulheres, fazendo que novas aliadas se juntassem ao movimento, que se prolongou ao longo do século XX, mas na realidade há toda uma trajetória de lutas anteriores que ocorreram desde o final do século XIX. Corta aqui para mim de novo. Esse período aí, a gente está falando aí do segundo momento da Revolução Industrial, que começa lá em 1850, 50, uma coisa assim. E é justamente nesse período da Revolução Industrial onde as mulheres são inseridas no mercado de trabalho, mas de uma maneira muito esdrúxula. A mulher trabalhava, não tinha direito trabalhista, carga horária extensiva, era 15 horas e média e tal. Então, toda essa mudança de sistema, né, da Revolução Industrial trouxe uma mudança de sociedade. E a sociedade ela tem que aprender a se adaptar quando há mudança. A sociedade tem que aprender a se readequar para que fique justo, fique adequado para todo mundo. Tá bom? Então é nesse ambiente aí que as coisas vão começar a se desenvolver. Vamos seguir lá a reportagem. Inicialmente, esses protestos eram voltados para a reivindicação de melhores condições trabalhistas. Mulheres lutavam pelo ajuste das jornadas de trabalho exaustivas, de aproximadamente 15 horas, bem como a melhorias salariais e pelo fim do trabalho infantil comum nas fábricas da época. Então, muito provavelmente, essas mulheres não estavam só reclamando por condições melhores de trabalho, como, por exemplo, jornada de trabalho 15 horas, hoje 8 horas de trabalho é o que é considerado normal e justo, aí nós estamos falando quase do dobro, 15 horas de trabalho. Tá? Seus filhos, provavelmente seus filhos trabalhando ali também, com a remuneração pífia também, com trabalho exaustivo, criança perdendo a sua infância, perdendo a oportunidade de crescimento social, inclusive, sem poder estudar e tal, trabalhando ali de maneira inadequada. Então, há todo um movimento de causas justas e legítimas que operam ali até que se ecloda o Dia Internacional das Mulheres. Vamos continuar a reportagem. A ideia da celebração dedicada às mulheres surgiu em 1908, quando cerca de 1.500 mulheres nos Estados Unidos se reuniram para uma manifestação em prol da igualdade econômica e política no país. Em 1909, o Partido Socialista dos Estados Unidos oficializou o Dia Nacional da Mulher em 28 de fevereiro. Então não vamos confundir, Dia Nacional da Mulher lá nos Estados Unidos por conta dessa manifestação em 1908, 1.500 mulheres. E isso aí você está observando que, nós vamos ler adiante na reportagem, que o movimento russo, aí temos aqui as mulheres dos Estados Unidos, teve um incidente lá em Nova York. Então tudo isso aí, a soma dessas situações, dessas ocasiões, juntamente com uma força, com a vontade de trazer um ambiente social melhor, isso aí vai eclodir nessa manifestação e nesse Dia Internacional das Mulheres. Vamos lá. Somente em 1910, durante a segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas na Dinamarca, houve uma aprovação para a criação de uma data anual para a celebração dos direitos da mulher. A ideia também era obter apoio e aprovação do sufrágio universal. O sufrágio é o direito ao voto, então a mulher ali começava a contribuir politicamente também o seu voto. Até então a mulher não votava. E aí todas essas questões, todas essas causas levantadas, direitos de um salário melhor, de carga horária melhor, do trabalho infantil, do direito ao voto, tudo isso aí é muito válido, muito legítimo, e isso aí legitimiza todo o movimento naquela época, certo? E vai eclodir no Dia Internacional das Mulheres. Vamos seguir a reportagem, já eu comento sobre essas questões. Até que chegasse a data que conhecemos hoje, tiveram muitas mulheres e manifestações. A Primeira Guerra Mundial, em 1914, fez com que eclodissem ainda mais protestos ao redor do globo, como ocorrido no dia 8 de março de 1917, quando aproximadamente 90 mil operários manifestaram-se contra o czar Nicolau II na Rússia. E aí, a guerra ela acaba sendo um catalisador para questões, relações entre países, questões sociais, porque a guerra ela acaba trazendo uma situação de emergência onde todo mundo acaba meio que se revelando do que é. Você já viu assim, você entra num ambiente onde está tudo muito bem, todo mundo ali é meio que parecido. É só a situação virar uma situação de crise que as pessoas começam a se revelar. Quem é legal, quem não está nem para ninguém, então
todo mundo acaba se revelando num ambiente de crise. E aí esse movimento das mulheres, né, sobre essa questão dessa manifestação social de igualdade social, ela fica muito mais patente, muito mais evidente nesse ambiente da Primeira Guerra Mundial, onde aí lá na Rússia, quando ela se levanta contra esse czar Nicolau II, czar é um imperador, né, é o nome do imperador lá na Rússia. E justamente por essa opressão. A guerra ela tornou essa opressão mais evidente, mais marcada, mais caracterizada. E aí sim, o movimento com essa manifestação cria força, certo? Essas mulheres, continuando a reportagem, essas mulheres lutaram contra as más condições de trabalho, fome e participação russa na guerra. O levante ficou conhecido como protesto de Pão e Paz, que tem tudo a ver, né? As mulheres estão lutando contra a fome e estão lutando contra a guerra. Então, a questão social, somada àquele ambiente de crise, cria força, cria visibilidade, né? Se torna patente e se torna uma bandeira com uma haste muito maior para ser levantada. Em 1921, bateu-se o martelo final para que essa data fosse o Dia Internacional das Mulheres, mas somente em 1945 o Acordo Internacional assinou o primeiro Acordo Internacional para a Igualdade do Gênero, né? Isso aí pela ONU, né? Organização das Nações Unidas. Então a gente percebe aqui, nessa pincelada aqui na história, breve, rápida, bem sucinta, bem resumida, como o 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres, ele está recheado, né? Está com um bojo de fatos históricos que trazem sim um movimento que vão mudar a sociedade para o século seguinte, ou para o século seguinte. Né? Então não é só um dia superficial, não é só um dia para dar uma rosa, é um dia para você refletir sobre o que está acontecendo, sobre o papel da mulher, sobre como a sociedade se encontra hoje, como a sociedade organizada se encontra hoje. É uma reflexão muito mais profunda do que aquele emojizinho engraçado que você manda lá para dar o Feliz Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres. E é em cima dessa reflexão sobre essa luta, como a gente percebeu que toda essa data ela é uma data comemorativa, ou pelo menos memorável, para uma luta constante, para uma luta de causas legítimas. Estamos falando de fome, estamos falando de trabalho, estamos falando de família. E o que essas mulheres, nesse período todo histórico que a gente aqui comentou, do que elas estavam lutando? Elas estavam lutando por jornada de trabalho. Por quê? Porque trabalhando 15 horas ela não tinha tempo para a casa dela, ela não tinha tempo de viver a vida dela. Lutando para que os filhos, as crianças, o trabalho infantil fosse erradicado. Para quê? Para que os filhos dela tivessem oportunidade de ser crianças normais, brincar, estudar, enfim e tal. Talvez essas mulheres estivessem lutando para ter uma vida de mulher normal. Ou seja, elas queriam ser reconhecidas como mulheres nas suas limitações, nas suas características, sem deixar de ter direitos. As mulheres, nesse período, não estavam lutando para se tornarem homens e nem tirar o lugar deles. Elas estavam pedindo igualdade. Tanto os homens com oportunidade de trabalho, com oportunidade de crescimento profissional, com oportunidade de descanso, com oportunidade de lazer, com oportunidade de vida, que elas também tivessem isso, como mulheres. Porque senão elas estariam lutando pelo Dia Internacional do Homem, não, estava o Dia Internacional das Mulheres, que as mulheres fossem reconhecidas como mulheres e tivessem direitos assistidos como mulheres. É isso de que se trata. Essa era a luta. Elas estavam lutando pela família, também. Porque a partir do momento que elas lutam para erradicar o trabalho infantil, quer dizer que elas queriam as crianças dela na escola e depois em casa. Quando elas lutam para ter uma carga menor de trabalho, é que elas queriam trabalhar, queriam ganhar o dinheiro delas, mas também queriam ter tempo para a casa delas. Porque senão ficasse no trabalho, se a casa não era importante, se a família não era importante, para que lutar por uma carga menor de trabalho? Né? Então eles lutavam por isso. E a gente vê, ironicamente, os movimentos feministas, que é um outro ponto que se parece, né, tem a ver, mas não é exatamente disso que a gente está falando hoje, como os movimentos feministas, como a sociedade hoje, ela levanta bandeiras e defende causas que, ironicamente, né, desmontam muito das conquistas que as mulheres nesse período histórico, que houve aí muita manifestação, houve muita luta, né, houve muita pena para chegar no ponto que chegou, para conquistar o que conquistou, e que como hoje isso está sendo desmontado pelos próprios movimentos feministas e as bandeiras que têm sido levantadas hoje na nossa sociedade. Vamos ver hoje, e eu fiz uma pequena relação, é claro que a relação que eu fiz pode estar totalmente equivocada, você pode deixar sua opinião aí sobre essa relação que eu fiz. Olha, isso aí que você falou não tem nada a ver, ou falou, legal, mas faltou falar isso, falar aquilo, dê sua opinião, deixe seu comentário aí
para a gente construir esse canal junto. Então, fiz uma pequena relação sobre o que hoje a sociedade moderna tem desconstruído em cima da luta das mulheres nesse período histórico tão sangrento e tão penoso. Então vamos lá. O que hoje nesse movimento tem se atacado muito? Bom, o movimento feminista hoje tem atacado muito, por exemplo, a imagem da mulher. Então, a desvalorização da imagem. Isso nós observamos aí artistas como a Anitta, MC Pipoquinha, Pablo Vittar e por aí outros mais aí que defendem aparentemente, né, ou declaram que defendem a bandeira da valorização da mulher, do empoderamento, do feminismo e tal coisa. Mas a imagem que se passa é totalmente contrária. Por exemplo, a Anitta, Pipoquinha, Pablo Vittar, que é uma mulher trans, ela transmitem a imagem de vulgaridade para o mundo. Teve uma entrevista da Anitta nos Estados Unidos, um grande apresentador americano, onde a Anitta declara, não, faz sexo com qualquer pessoa, em qualquer lugar, não sei o que e tal. E aí você vê a Anitta, que é uma artista brasileira, lançando carreira internacional, muita visibilidade, inclusive no Spotify, é uma das mais escutadas, enfim e tal. Então você tem uma artista brasileira, mulher, então naquele momento ali, quer queira, quer não, ela estava representando as mulheres do Brasil, que é uma artista brasileira com grande relevância, né? Está tendo relevância naquele momento, grande visibilidade, então ela representa o Brasil e por ser mulher está representando a mulher brasileira. E quando ela declara que ela faz sexo de maneira casual, enfim, sem responsabilidade de qualquer pessoa e tal, ela está dizendo, ela está traduzindo para o mundo que está vendo a Anitta, que é uma artista brasileira, que as mulheres brasileiras são assim. O artista ele tem que entender, mas é minha vida pessoal, ele tem que entender que quando ele assumiu a responsabilidade de ser um artista, que ele buscou fama, que ele buscou representatividade, que o que ele fala tem peso. Mas é a minha vida pessoal. Então não buscasse essa profissão, fosse qualquer profissional de qualquer outra área, onde a sua vida pessoal não tivesse nenhum reflexo, nenhuma repercussão pública. A partir do momento que você decide ser um político, a partir do momento que você decide ser um artista, um influencer, o que você faz sim representa, tem peso. Até um atleta hoje, jogador de futebol que seja, que tem grande visibilidade, ele tem sim que ter responsabilidade sobre seus atos, porque isso vai refletir, por exemplo, em espelho na juventude. Às vezes um grande jogador de futebol, crianças estão se espelhando nele, é o herói da criança ali, é aquele jogador de futebol. Se aquele jogador de futebol começa a ter práticas nocivas, ele está indiretamente mandando essa mensagem para essa criança. Então, a partir do momento que um artista se propõe a ser um artista de fama, de repercussão, um atleta, um político, ou que for uma pessoa pública qualquer, um ator, enfim, ele tem que ter responsabilidade sobre os seus atos, porque sabendo que os seus atos trazem repercussão ou trazem consequências na sociedade como um todo, né? No entendimento como um todo, na influência que ele traz. Então a Anitta, quando ela declara que faz sexo com qualquer pessoa em qualquer lugar, ela está dizendo para o mundo que a mulher brasileira é assim. E não à toa o Brasil é um dos principais alvos para o turismo sexual no mundo. Não é à toa. O Brasil já traz empichado na imagem brasileira a questão do samba, do futebol e da prostituição. O Brasil é feito de quê? Futebol, Pelé, que é o ícone do futebol mundial. O samba, o carnaval, que é conhecido mundialmente. E qual a imagem do samba? A mulher seminua, rebolando ali e tal coisa, em movimentos sensuais. Então, o Brasil, ele traz, a imagem que ele passa é essa. Não, aqui é o lugar de futebol e de mulher pelada. E aí nós temos um artista que concorreu a Grammy, enfim tal, falando isso na TV americana, na TV aberta americana. E aí qual a imagem que está trazendo? E aí essa pessoa que aparentemente defende o feminismo está destruindo a imagem da mulher, que está objetivando a imagem da mulher. A mulher foi feita para quê? Para fazer sexo. É isso que ela está falando. E defende a bandeira feminista. E é uma luta que as mulheres lá atrás, as verdadeiras lutas, as legítimas, lutavam contra. Elas lutavam por dignidade, por direito à família, por direito a tempo com a família, por direito a voto, por direito... Então eram lutas legítimas. E não essa luta do empoderamento pela vulgaridade. É o que está acontecendo. MC Anitta, MC Pipoquinha, Pablo Vittar, mulher trans, enfim. A vulgaridade como símbolo de empoderamento, o que não é verdade. Outra coisa que está sendo atacada, a natureza feminina. Eu estou falando de quê? Da feminilidade, da maternidade, da mulher feminina como toda, a vaidade, a doçura e tal. Essa feminilidade hoje está sendo atacada. A mulher não tem mais direito a ser mulher. A mulher hoje que se gosta de se cuidar, de se cuidar do corpo, da aparência e tal, né? Enfim,
é tido como uma mulher que não abraçou a causa feminista, a mulher que ainda está dentro da bolha do patriarcado, porque mulher feminista, mesmo que defende a causa, tem que não se depila mais, tem que andar feia, tem que andar cabeluda, tem que andar não sei o que, blá blá blá, entendeu? Não pode ser mais feminina, não pode ter mais doçura, não pode ter mais nada. A mulher, para ela ser feminista, ela tem que se parecer com um homem. Então estão destruindo, primeiro, a imagem da mulher, a mulher digna. A mulher que é bonita, mas valorizada, a mulher bonita, mas que não é objeto sexual, a mulher que ela é bela, que ela é atraente, mas sem ser objetivada. Então, destruindo a feminilidade. A mulher não pode ter mais doçura, a mulher não pode ter mais delicadeza, a mulher não pode mais ter vaidade, porque senão não é mulher feminista, é uma mulher tola, abraçada pelo patriarcado. O feminismo está querendo destruir aquilo que ela defende, a mulher. Outra coisa, o feminismo também está destruindo as conquistas. Pequenas, grandes conquistas das mulheres, inclusive na nossa sociedade moderna. Por exemplo, vagões exclusivos para as mulheres. Nós temos nas grandes metrópoles uma concentração muito grande de pessoas e aí o transporte público acaba sendo, exaustivo, acaba sendo superlotado. E aí o que acontece? Já faz um tempo, existe uma lei e tal, onde as mulheres são os vagões exclusivos. E por que tem que existir esses vagões exclusivos? Não é porque todo homem é tarado, não. Porque mesmo homem que, por mais respeitoso que ele seja, consciente e tal, num vagão muito apertado, vai acabar a mulher ali tendo que viajar com ele ali colado, corpo a corpo. E por mais que o homem seja respeitoso, por mais que o homem seja entenda, né, seja coerente, ele tenha caráter, é desconfortável para a mulher. Ela está ali encostada com um outro homem desconhecido. E por mais que o homem seja respeitoso, é desconfortável. Então, ter um vagão só para as mulheres é justamente pela superlotação dos vagões. Então, mulher encostando com mulher, tá tranquilo. Agora, mulher encostando num outro homem desconhecido ali, por mais que o homem seja respeitoso, fora os malucos aí que tem por aí. Muito bem. Aí, hoje, um homem que se sente mulher pode embarcar nesses vagões. Entende? Então você tem uma conquista destruída pelo próprio levantar de bandeiras de minorias. Então a mulher que hoje poderia viajar tranquilamente, sabendo que caso pela superlotação ela tivesse encostado em outra mulher, agora em outra mulher que na verdade é um homem, biologicamente falando. Eu não estou entrando na questão do entendimento da ideologia. Eu acho que cada um faz do seu corpo o que quiser, o livre-arbítrio, faz da sua vida o que quiser, está pagando as suas próprias contas, não estou pagando conta de ninguém, está tudo certo. Só que a partir do momento que o meu direito suprime o direito do outro, a coisa tem que começar a ser vista de forma mais aproximada. Então, a pessoa é homem, mas se sente mulher, que exista um vagão de pessoas binárias, não binárias, né? Então, vai lá no vagão. Agora, eu sou homem, me sinto mulher e embarco no vagão que é só para mulher, será que eu não estou trazendo desconforto e estou violando, ultrapassando o limite do direito daquela mulher que queria viajar só com mulheres, biologicamente falando, as mulheres cis? É uma questão que tem que ser verificada. Então, a luta de minorias estão suprimindo os direitos de mulheres que passaram a vida, passaram um período longo aí, nós estamos falando de 1900, bem antes de 1900, mas se a gente for falar aí do período da segunda Revolução Industrial, está falando de 1850, 60, por aí. Olha quanto tempo, a trajetória através de lutas, de guerra, de sacrifício, mulheres têm conquistado pequenos direitos que fazem toda a diferença na vida dela, que agora estão sendo destruídos pela luta, pela causa de uma minoria. Entendeu? Questões dos esportes, mesma coisa. A mulher cis, a mulher que nasceu mulher e se considera mulher, a cis, ela, se ela for um atleta, ela passa a vida inteira se preparando, sacrifício, abdicando de várias coisas, se dedicando a treinamento para não fazer uso de nenhuma substância química, nenhum tipo de esteroide. Ela, para ser de forma natural e alcançar o potencial do seu desempenho atlético, ela tem que treinar muito, tem que se dedicar muito, mas mesmo assim, pela sua questão biológica, ela não se compara, por exemplo, à força física de um homem, à explosão de um homem numa competição. Por quê? Porque o homem tem concentração maior de testosterona, embora que a mulher também tenha em porções muito menores, em taxas muito menores. E aí, essa mulher, que é mulher, nasceu mulher e se considera mulher, chamada mulher cis, ela se dedica uma vida inteira, uma vida de atleta, e vai competir talvez com uma mulher que não é mulher, um homem que se sente mulher, né? A mulher trans. E aí o que acontece? Fisicamente não há, tá sem par.
não tem, faz paridade, por isso que fala, não é páreo. Por quê? Porque a mulher trans, ela tem, biologicamente falando, a composição estrutural, muscular, óssea e hormonal masculina, que é superior, ou seja, em questões de força, velocidade, concentração, do que a mulher. Então, biologicamente, ela tem condições muito favoráveis do que a mulher cis. Então, a mulher trans, biologicamente, tem uma sobreposição às condições físicas de uma mulher cis. E aí, essa mulher cis que passou uma vida inteira, se não houvesse essa mulher trans, provavelmente ela seria a melhor da categoria dela, ela perde o posto para uma mulher trans, que talvez, se fosse competir biologicamente com pareados aos que são homens, não conquistasse nada, não conquistasse nenhuma medalha, nenhuma vitória, mas competindo com a mulher conquista, pela sua disparidade fisiológica. E aí essa conquista da mulher de competir por igualdade acaba perdendo por uma luta desigual. Você vê o paradoxo? Você vê a ironia da luta feminista destruir as conquistas femininas das mulheres? Pois é. Representação política também é uma perda muito grande. Imagina hoje com uma mulher cis, uma mulher que nasceu mulher e se considera mulher cis. E ela tem um pensamento de uma mulher cis, por exemplo, de uma mulher que entende que, como foi feito lá atrás, uma mulher que lutava pelos direitos de estar um tempo com a sua família, porque ela não queria trabalhar 15 horas, ela queria ter um tempo com a família, passear, de viver, de educar os filhos, enfim, ela queria ter esse direito. E talvez essa mulher hoje, com os pensamentos das mulheres que lutaram pela revolução, que lutaram pelos direitos das mulheres lá atrás, viessem falar hoje, fossem consideradas pessoas que não são feministas. Porque imagina hoje uma mulher que lute pela família. A voz dela, a mídia não vai dar voz para essa mulher. A mídia não vai dar palco para essa mulher. A mídia não vai aplaudir essa mulher. Uma mulher hoje que defende que a mulher seja mulher, que a mulher possa ter feminilidade, que a mulher possa ter doçura, que mesmo que a mulher possa, num ambiente, vamos botar, num ambiente executivo, não é verdade? As executivas, elas, para poderem competir com os homens, mostrar que são mais fortes os homens, são mulheres sisuras, são mulheres frias. Imagina que uma mulher defenda o direito de ser mulher, de ser feminina, de ter doçura, de ter delicadeza e mesmo assim ser respeitada no ambiente corporativo. Por exemplo, uma mulher que defenda o direito de ser mulher em ambientes onde a mulher é ignorada, que a mulher não precisa se transvestir de homem para ser respeitada enquanto mulher. Essa é a grande questão. Imagina que uma mulher hoje se candidate a algum pleito defendendo as causas da mulher. Precisa ser feminina, defendendo a maternidade, não o aborto, defendendo a família e não a dizer que o homem não serve para nada, que não precisa do homem para nada, defender a educação dos filhos, ao invés de dizer que mulher não tem que ficar em casa para educar filho, que mulher não é obrigação da mulher. Imagina uma pessoa que vem defender causas que hoje é considerado causas retrógradas, causas de extrema direita, causas de não sei o quê, quando na verdade são as características da mulher. A mulher defendendo o direito de ser mulher e mesmo assim ser reconhecida. Ela não vai ter público, ela não vai ter força da mídia, porque o correto é defender aborto. A mídia aplaude defender o aborto. A mídia aplaude quando a mulher fala que não precisa do homem para nada. A mídia aplaude quando a mulher diz que é melhor se relacionar com outra mulher. A mídia vai aplaudindo. Então, se você não tem a força da mídia, que a mídia influencia o grande público, automaticamente, politicamente falando, uma mulher hoje que se candidata para defender causas de mulheres tem muito menos chance de ganhar um pleito do que uma mulher, talvez que não seja mulher, mas biologicamente homem, uma mulher trans, que vai defender causas como aborto, como família sem um conceito de família, um conceito muito heterodoxo do que é a família. Uma família nuclear, essa coisa do passado, é coisa brega, coisa retrógrada. Não se defende mais a família nuclear, pai, mãe, filho, não se defende mais isso. A família hoje é qualquer coisa. Então, a pessoa que traz essas causas modernas, que são de encontro, inclusive as características femininas, ela tem muito mais chance de ganhar pleito. Então, se você parar e pensar, o feminismo destrói até a voz da mulher que quer falar como mulher. Hoje a mulher, para ser ouvida, ela tem que falar como homem. Gente, é uma ironia enorme, mas é o que está acontecendo hoje. E puxando um gancho nisso, eu queria falar sobre o que aconteceu com o deputado Nicolas Ferreira. Foi muito polemizado, inclusive, nessa última semana, porque ele lá botou uma peruca, disse que era a deputada Nicole e tal, e foi falar algumas coisas. Eu particularmente acho ele como deputado, e eu já declarei meu apoio aqui ao Nicolas Ferreira, e também a outros de direita,
que defendem causa, e eu que falo, Felipe, você é bolsonarista? Não, eu sou a favor da vida, eu sou a favor da família, eu sou a favor do que é certo, o que é certo, o que é errado, o que é errado. Se a pessoa roubou, ela tem que assumir os seus erros. Se a pessoa não roubou, o direito a defender a própria vida. Felipe, e essas questões, se o Pernalonga defendesse essas causas, eu seria pernalonguista. Eu não vou atrás de um personagem, eu vou atrás de conceitos que eu acredito que sejam coerentes ao que eu pratico, ao que eu considero certo. E eu acredito também que a grande maioria da sociedade, a grande parte da sociedade, entende que matar é errado, que aborto é errado, que se roubar é errado. Todo mundo entende isso, mas aí como é bonitinho, você tem que ser fofinho, senão você é cancelado. Todo mundo, mesmo acreditando que isso é errado, é certinho, não sei o que, as pessoas meio que passam pano para não se sentirem excluídas. Eu particularmente não faço muita questão de ser excluído não, eu prefiro defender o que eu acredito, até para eu não cair em contradição. Então, eu dou o meu apoio ao Nicolas Ferreira nas causas que ele defende, mas não apoiei a atitude dele. Porque eu acho que o ambiente político ele está muito permeabilizado por essa questão hoje da mídia, né? do lacre, da lacração. Então hoje as pessoas que se elegem muito pela lacração, pelo discurso de lacração. E eu acho que a gente não precisa jogar o jogo do errado. Se estão jogando com a lacração, deixa quem quiser jogar com a lacração. Vamos jogar com a verdade, vamos jogar com o que é coerente, vamos jogar com o que é certo. O parlamento não é um local de se fazer lacração. O parlamento é um lugar de você defender a sociedade. Então tem que ter postura sim, tem que ter regimento sim, tem que ter a forma de falar correta sim. O início da fala do Nicolas, ele justifica aquela peruca e se identificar, se apresentar como deputada Nicole, é porque inicialmente disseram no dia 8 de março que ele não teria lugar de fala porque ele não é mulher. E aí eu particularmente, na minha concepção, acho que um parlamentar ele sempre tem lugar de fala no ambiente que foi feito para ele falar, parlamento, correto? Assim como o padeiro, ele tem direito de fazer pão na padaria. Como o mecânico tem direito de ser mecânico dentro de oficina mecânica. Então ele está exercendo o ofício da profissão dele dentro do ambiente profissional dele. Então o Nicolas Ferreira, sendo parlamentar, ele estava no ambiente parlamentar e ele tinha todo o direito de falar sim, independente da data. Ele tem o direito. Então ele poderia, antes de usar a peruca para poder ter direito de falar ou mudar o nome de Nicolas para Nicole, ele poderia ter usado o regimento e ter usado a Constituição para apresentar o seu direito de fala, que é o que garante ele o direito de opinião. Ele é um parlamentar. Então eu não vi a necessidade. Talvez ele quisesse trazer a mídia em foco, trazer a atenção da mídia. Sim, é uma jogada política, mas eu não acho ético. Eu não acho que é postura. Então eu não estou indo de contra ao conteúdo, mas a forma como ele apresentou. Às vezes nós temos razão, mas a forma que nós falamos, nós perdemos a razão. Na verdade, já vi isso. Às vezes numa discussão você está com a razão, mas você fala de maneira inadequada e acaba a razão que você tinha sendo ofuscada pela forma que você falou. Foi o que aconteceu com o Nicolas. O conteúdo do que ele trouxe é exatamente isso que falamos agora, sobre essa disparidade entre os direitos da mulher e as bandeiras que estão sendo levantadas, que estão inclusive destruindo os direitos que as mulheres estão buscando. Mas a forma como que ele falou, a forma agressiva que ele falou, que eu acredito até que ele não tenha tido a intenção, acredito eu, não estou no coração nem na cabeça de ninguém, acredito que ele não tenha tido a intenção de agredir qualquer um ou qualquer pessoa que seja, mas a forma que ele passou, a mensagem que ele passou, da maneira que ele passou, trouxe sim uma capa, né, um embrulho de agressividade para uma certa parcela ali de sociedade. E nós, enquanto políticos, assim como qualquer outra pessoa pública, temos responsabilidade pelo que falamos e como falamos. Então, o Nicolas tem que amadurecer muito essa parte. Acredito que ele tenha aprendido com esse episódio, que ele continue defendendo as pautas, que inclusive é essa pauta mesmo que nós trouxemos aqui, mas de uma maneira mais inteligente, de uma maneira com uma postura onde não abre espaço para ofuscar a mensagem. Às vezes a mensagem é tão bacana, o conteúdo tão bacana, ofuscado por uma atitude não tão bacana assim. Então, continuo apoiando o Nico, acho ele uma pessoa que tem futuro, uma pessoa que tem grande potencial, as suas ideias são coerentes, sim, e até então não tenho motivo para desacreditar ele como político. Acho que o que estão tentando colocar sobre ele, que é a cassação do mandato, não é a melhor punição. Eu acho que ele fez não foi adequado, mas não cabe uma cassação. Cabe sim uma advertência, cabe sim chamar ali a comissão de ética, que é o órgão que vai, o instrumento que vai ser usado
para penalizar ele sobre as ações dele, a comissão de ética sim pode chegar a dar uma advertência, mas cassação eu acho exagerado. Poderia dar cassação, por exemplo, a comissão de ética para os deputados que venderam, que estavam ali para votar na CPMI, né, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que disseram, enfim, quase uma ameaça, né, quase que um toma lá da cá, que a emenda parlamentar não seria direcionada para os que votassem a favor da CPMI, e alguns ali num jantarzinho e tal decidiram não votar. Então eu acho que é muito mais antiético você publicamente vender o seu voto diante de ameaça de perder a emenda parlamentar do que colocar uma peruca. Os dois são passivos de chamada, atenção e de sanções, mas uma coisa é botar peruca, vale a pena uma advertência, vale a pena ali uma chamada de atenção. Outra coisa é você publicamente vender o seu voto sobre uma comissão parlamentar. E aí sim, nesse caso, talvez caberia uma cassação. Porque o político que está disposto a vender seu voto, ele não merece ser político. Ele tem que ir para outro lugar. Porque ele está ali para defender o povo e não defender o seu bolso. Essa é a minha humilde opinião. Bom, já que estamos falando de igualdade, a igualdade também traz traz um link para um outro tema, que é a justiça. Porque a igualdade não trata disso? De justiça. Ou não é disso que se trata a igualdade? A igualdade é praticar a justiça. E eu não poderia deixar de falar nesse programa sobre outra coisa, sobre outro tema que aconteceu aí, que está sendo muito ventilado, que são as prisões ali sobre o 8 de janeiro. Né? Olha só, 8 de março, 8 de janeiro, parece que a data 8 aí hoje é uma espécie de estigma aqui do programa de hoje. Então houve ali aquelas manifestações criminosas, sim, claro, invadindo um prédio público, quebrando patrimônio público, no dia 8 de janeiro. Isso tudo aí sob a alcunha de que eram manifestações bolsonaristas, terroristas e tal. E aí essas nomenclaturas não é o tema de hoje, que eu acho que senão a gente acaba aprofundando assuntos que não são o tema de hoje, mas as nomenclaturas direcionam muito o pensamento das pessoas. Tá? Então, palavras são pensamentos. Então toda vez que você manifesta palavras, né, seja no livro, seja no noticiário, você manifesta pensamentos e você acaba, o pensamento é uma semente que vai sendo jogada nas mentes aí, vão frutificar de alguma forma. Então a palavra terrorista, não sei o que, eu acho sim, é um ato antidemocrático você invadir um prédio público ou impor força para sobrepor sua opinião. Sim, você tem que pensar igual a mim, senão eu vou te arrebentar. Isso aí não é democracia. É um atentado contra a democracia quando você, por força, tenta impor sua opinião. Isso não tem dúvida. Agora, o desenrolar disso, o que há de errado nisso e por que o governo está com tanto medo da criação das que era antes CPI? Não foi possível, agora é CPMI. Só está sendo possível porque é CPMI, que é o teu mista aí, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Porque quando era só a Comissão Parlamentar de Inquérito, não ia ser viável porque não tinha assinatura suficiente. Teve que botar o mista no meio para poder ser suficiente, não tem a quantidade de assinatura suficiente. E mesmo assim o governo tentou comprar na cara dura, aos olhos de todo mundo, que as pessoas não assinassem para a CPI. Que medo é esse? Não é verdade? Então, esse negócio de terrorista, de não sei o quê, porque era um bolsonaro. Se você não tem culpa no cartório, deixe tudo às claras, então. Quando você quer obscurecer alguma coisa, quer dizer que você não quer mostrar alguma coisa. Então já começa por aí. Então eu deixo aqui meu repúdio sim, a qualquer ato antidemocrático que tem posição de força, seja da direita, seja da esquerda, porque ninguém fala quando Boulos arrebentava prédio particular para invasão, não é verdade? Ninguém fala do Haddad quando invadiu a Universidade Pública de São Paulo, quebrando vidraça, ninguém falou nada das manifestações MST aí, que quebra o nariz, que quebra a perna dos outros, que entra e com foice, que não sei o que, com violência, ninguém fala isso. Aí a manifestação, quando invadiram o supermercado, que o supermercado, até onde eu sei, é propriedade privada. Tem um dono do supermercado lá que compra o mercado, bota o mercado para funcionar, é privado. Pessoas invadem, pegam mercadoria, levam e tal. E isso aí pode? A gente vai saber já já. Uma coisa, outra coisa. Meu repúdio ao ato de 8 de janeiro com a invasão em um prédio público e depredação de patrimônio público. Outra coisa é o desenrolar dessa situação, que tem muita coisa aí que está totalmente arbitrário. Mas vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. Vamos primeiro ler uma reportagem sobre as prisões que houve com relação aos manifestantes ali do dia 8 de janeiro. Vamos lá. Estou botando a reportagem aí para todo mundo dar uma olhadinha, tá bom? Para não dizer que é fake news, né? Eu trago reportagens para não dizer que eu estou escrevendo
é da minha própria cabeça. Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, concedeu liberdade provisória a mais de 149 mulheres envolvidas nos atos extremistas de 8 de janeiro, nesta quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O Supremo Tribunal Federal divulgou uma nota informando a prioridade na análise da situação das mulheres detidas em Brasília, Distrito Federal. Agora são 489 mulheres soltas, enquanto 82 seguem presas. Dessas, 61 tiveram pedidos de liberdade negados. Então, volta aqui para mim. Primeiro, essas mulheres foram presas. Houve tempo hábil de indiciar individualmente cada um, ou foi todo mundo preso no bolo? Porque houve outra semana, uma guerra entre torcidas organizadas aqui no Rio de Janeiro, né? Um quebra-pau, uma violência, inclusive teve uma viatura, teve uma cena aí, até divulgada essa nas redes sociais, teve uma viatura acompanhando os camaradas com pau, pedra na mão, faca, sei lá o que, indo para a baderna para quebrar tudo, e o policial acompanhando ali, a viatura acompanhando, quase fazendo uma escolta. Porque o policial vai fazer o que também ali? Ele sozinho ali, não tem como. E ali estava identificado, foi filmado, foi divulgado nas redes sociais, e ninguém foi preso. Ali era um ato ali de violência, e ninguém foi preso. Se foi preso até agora, ninguém continua preso. É disso que eu quero falar. Nos 8, é o mesmo repúdio que eu tenho das torcidas organizadas que se encontram para quebrar pau e arrebentar um ao outro, e arrebentar carro que está passando, loja, não sei o quê. Mesmo repúdio, é o mesmo repúdio que eu tenho de uma manifestação que quebrou lá no dia 8 de janeiro. É o mesmo repúdio que eu tenho do MST que invade uma terra lá, que invade uma fazenda. É o mesmo repúdio que eu tenho com o Boulos, com os movimentos do Sem Teto, que invade lá um prédio e tal. É o mesmo repúdio que eu tenho do Haddad, que invadiu uma universidade, quebrou. É o mesmo repúdio. A questão é, aquelas pessoas que invadiram o supermercado, quantas delas estão presas? Das pessoas que invadiram a fazenda, lá, quantas delas estão presas ou permaneceram presas? Dessas torcidas organizadas, quantas delas estão ainda presas? Se foi alguém preso. Mas no movimento 8 de janeiro, pessoas que estavam sentadas na grama. Porque eu posso estar numa manifestação pacífica e uma meia dúzia de maluco resolver quebrar tudo e eu não tenho nada a ver com isso. Eu estava na manifestação, me manifestando pacificamente. Se A, B, C ou D resolveu quebrar tudo, que eles respondam individualmente. Mas aqui a gente vê uma quantidade excessiva de pessoas presas que não haveria tempo hábil para investigação e sequer indiciar individualmente essas pessoas. E aí nós temos casos de pessoas idosas, pessoas que não tinham nem condições físicas de quebrar nada e estavam presas. Mulheres que estavam presas. E uma vez que está a liberdade provisória, porque estão livres não, provisória, estão com tornozeleira. Para todos os efeitos já está com a ficha criminal ali inaugurada. Há justiça nisso? Se não houve individualização, mas Felipe, tem que ter individualização? Tem. E quem fala isso? A Justiça, a Constituição. E para o Supremo Tribunal, que é o guardião da Constituição, deveria, mais do que qualquer outra instituição, velar pela eficácia da Constituição e para a sua execução. A Constituição ela tem que ser executada, ela tem que ser obedecida. E o Supremo Tribunal é o guardião da Constituição. E nesse momento, pessoas que foram presas num bolo, jogadas num estádio, jogadas não sei o quê, foi todo mundo... Foi a moda toque de caixa. A Constituição foi atropelada. E o STF, que deveria ser o guardião da Constituição, pegou a Constituição, rasgou, fez um bolinho de papel e jogou na lixeira quando permitiu essas prisões arbitrárias. Felipe, você é a favor da invasão? Vou falar pela enésima vez. Sou meu repúdio total a qualquer tipo de violência para impor a vontade. Mas a forma como foi conduzida as prisões, essas sim são arbitrárias, tão criminosas quanto o ato de invasão. É tão criminoso você quebrar um patrimônio público quanto tão criminoso é você violar os meus direitos. Não é verdade? Mas aqui parece que há duas balanças. A justiça parece que é mais justa para uns e para outros não. E aí nós tivemos mulheres aqui que foram soltas que sequer talvez tivessem tido participação. Talvez estivessem na manifestação, mas não quebraram nada. Pessoas que foram presas depois, nas suas casas, ou de volta para suas casas, que simplesmente não entraram no prédio, mas por estar na manifestação foram presas também. Não houve nem, pela quantidade de presos, faça um cálculo rápido, eu tenho certeza que você que me assiste é uma pessoa inteligente. Faça um cálculo rápido. E pelas poucas imagens, porque não se divulgam todas as imagens. Aí vem por questões de segurança, de não sei o que e tal, enfim. Há sempre uma argumentação. Mas pelas imagens que você já viu aí, ainda divulgadas pela imprensa, e pela quantidade de pessoas presas, o número bate. É só você olhar pelas imagens. Quantas pessoas foram presas? X.
Pô, mas pelas imagens, X pessoas não estão todas aí circulando, não. Pode ter X pessoas na manifestação, mas que realmente quebrou é um número muito menor. Então não haveria sequer, se fosse para criminalizar por invasão ou quebra de patrimônio público, não haveria sequer, pelas imagens, a coerência de prender todo mundo. Teria que prender aqueles que realmente quebraram. Porque tem, Felipe, mas uns quebraram e outros só manifestaram, então todo mundo tem que ser preso. Não, senhor. Cada um tem que responder por crimes em específico. Existe uma individualização e penalização individual por crime. E não sou eu que estou falando, é a justiça. Vamos dar uma lida? Vamos lá. Quero que vocês leiam comigo. Isso aqui é um artigo da lei, tá? Artigo 5º da Lei 7.210 de 84, que fala assim: através do princípio da personalidade, proíbe-se o castigo penal pelo fato de outrem, ou seja, proíbe que você seja penalizado pelo crime de outra pessoa. Inexistente em seu tratamento do direito penal responsabilidade coletiva, ou seja, não existe, o que está dizendo aqui, ó, não existe no direito penal responsabilidade por todos, ou seja, tem 10 pessoas aqui, só uma quebrou uma janela. Quem vai responder por quebrar a janela é aquela uma, não são as 10. Então, embora que as 10 estivessem juntas. Só em caso de formação de quadrilha, que quando o crime é feito de forma coletiva, aí sim. Porque como é que é feito a quadrilha? Um convida, o outro mente, o outro. Então o crime é feito por diversas etapas e em todas as etapas essas pessoas estão envolvidas e aí é uma quadrilha. Bom, e aí sim. E todos vão responder por um crime onde todos participaram. Agora, você não pode estar numa manifestação pacificamente, um grupo doido ali começa a quebrar e você, por estar na mesma manifestação, ser penalizado. Isso é que a lei está dizendo, não sou eu que estou dizendo. São desdobramentos desse princípio A. Obrigatoriedade da individualização da acusação, ou seja, é obrigatório que cada um seja acusado de maneira individual. Ó, você está preso porque você quebrou o relógio, você está preso porque você entrou, quebrou aquela vidraça, rasgou aquele sofá. Tem que ser individual. Ó, esse quebrou, e vocês estavam juntos, está todo mundo preso. Isso não existe. Isso eu estou dizendo. Artigo 5º da Lei 7.210 de 84. Não sou eu que estou dizendo. Certo? Obrigatoriedade de individualização da acusação, ficando proibida a denúncia genérica, ou seja, eu acho que está todo mundo aí na manifestação, então prende todo mundo. Isso é denúncia genérica. O que eles fizeram? Não sei. Uma quebradeira aí, quebraram um montão de coisa. Não sei nem que eles quebraram, sei que está todo mundo junto. Eu ainda vou ver o que quebrou, vou ver ainda o que subiu, mas já prende todo mundo. Isso não existe. Não sou eu, gente, é a lei. Então a Constituição ela foi rasgada, triturada, feito um bolinho de papel, jogado na lixeira e depois jogado no lixão. E quem fez isso foi o STF, que é o guardião da Constituição. Mas tudo bem. É o direito penal. As regras estão mudando. Você vive num país onde você não sabe o que é regra, você não sabe o que é lei. A lei é o que um fala, o que um dá a canetada. Essa é a lei. E muito cuidado para você que é cristão, quando a lei te obrigar a fazer coisas que você entende que é completamente errado. Eu não vou nem entrar nesse assunto agora para o vídeo não ficar mais extenso ainda. Muito bem. Ele vai dizer ou vaga e vazia. No âmbito do processo penal, a denúncia deve se imputar de forma específica a conduta tida como criminosa, sendo inepta a acusação que não é individualizada, que não individualiza agente e seu comportamento. Ou seja, você tem que dizer o que ele fez e como ele fez. Foi fulano porque ele entrou ali pela rampa, quebrou a vidraça e depois derrubou o relógio. Prende ele. E o outro cara que estava do lado, o outro cara do lado, ele subiu a rampa, mas não quebrou a vidraça nem nada. Então, um vai responder porque subiu a rampa, o outro vai responder porque subiu a rampa, quebrou a vidraça. Então, embora se subirem 3 pessoas, uma quebra a vidraça e quebra o relógio. O outro subiu a rampa e só entrou. Aí um vai responder por invasão e o outro vai responder por invasão e por quebra de patrimônio. Então, cada um tem que responder especificamente pelo que fez. E não sou eu que estou dizendo, é a lei. Mas o que aconteceu lá? Aconteceu essa generalização da coisa. Aconteceu tudo no mesmo bojo. E teve idosos, gente, idoso não tem força maior para andar e vai ter força para quebrar, derrubar sofá, não tem. Mulheres, e essas pessoas, eu vi um caso, eu deveria ter puxado essa reportagem, ter buscado essa reportagem, mas eu vi, acho que foi na Band News, uma coisa assim, onde tinha um casal que estava nessa manifestação e tinha deixado o filho com parentes, enfim, tal. A mulher foi presa, o homem foi preso, estava em presídio diferente, um não tinha contato com o outro, obviamente não estava no presídio, está no outro, e não sabia nem como é que estava o filho em casa, se estava bem, se tinha... Entende? Os direitos das pessoas sendo violados. E tanto esse homem quanto essa mulher declaram que não tinham feito, que não participaram de quebra-quebra, mas estavam na manifestação ali no gramado.
Ué, estar no gramado é crime? Porque até onde eu sei, a manifestação é franqueada, ou seja, é livre a expressão, desde que seja de forma pacífica, desde que não ultrapasse os limites da lei. E uma pessoa sentada no gramado, ela não está infringindo lei alguma. E um pai estava preso no presídio, a mãe preso no presídio, e eles dois sequer podiam se falar e sequer sabiam o que estava o estado de saúde e de bem-estar do próprio filho. E você está me dizendo que a gente vive num estado laico, onde a lei impera? Você está de brincadeira comigo. Você está de brincadeira comigo. Muito mais sensato está o cristão hoje que vive pela Bíblia, os verdadeiros cristãos. Tem muita gente que se fala cristão e não é. Está preocupado com fama, com dinheiro, com isso, com status. Estou falando do cristão que pratica cristianismo. Que ele tem Deus como seu parâmetro e Cristo como seu exemplo de vida. Esse, independentemente da lei, ele não rouba não porque ele não vai ser preso, não rouba porque ele sabe que é errado. Ele cuida do outro não porque vai ser visto, vai tirar selfie para botar na mídia. Ele cuida do outro porque isso é mandamento bíblico. Então hoje o cristão ele tem muito mais coerência em regime legal do que hoje o Estado, dito como laico, que ultrapassa e atropela as leis. Essa é a minha humilde opinião, deixa a sua aí no comentário. Lembrando que aí nós temos aí pessoas que foram presas, que sequer foram investigadas, não havendo provas, não havendo imagens, não havendo nada, estão presas. Alguns estão liberados, porque o dia da mulher, liberaram para fazer uma graça, não sei o quê, mas presas, sem o regimento legal, ou seja, existe um regimento, existe um processo legal. A pessoa não só pode ser presa até depois de trânsito em julgado, ou seja, tem que ser julgada em várias instâncias e quando não há mais nenhum recurso a apresentar e tudo foi esgotado, então, enfim, a pessoa é presa. Essas pessoas que estão presas lá, estão presas dentro dessa trajetória de trânsito, houve julgamento, estão presas de forma provisória, sequer com uma acusação individualizada, estão no genérico, como a gente viu aqui, que é ilegal. Né? Pessoas que sem capacidade física de fazer aquilo que elas estão sendo acusadas de terem feito. Pessoas que sequer foram quase catalogadas como números, e não por pessoas, não foram individualmente indiciadas, investigadas, nada, estão presas ali no bolo. Existe uma total quebra do processo jurídico, total quebra, essas pessoas estão presas de forma ilegal. E uma total quebra, essas pessoas, algumas pessoas, né? Porque realmente quem quebrou e tal tem que responder sim. Quem quebrou tem imagem, tem foto, tem prova, tem que estar preso de forma provisória para não fugir e tal. Mas as que estavam ali na grama, ao que estava se manifestando a sua opinião, elas foram presas por um ato político sim. Essas sim são verdadeiros presos políticos. Foram presos porque se manifestaram politicamente contra o atual governo. Como eu também me manifesto. Você preso também por estar me manifestando aqui? E essas pessoas na grama, como as que estavam acampadas, mas sabe por que foi feito isso? Porque enquanto estava tendo essa manifestação de 8 de janeiro, ainda tinham pessoas acampadas, inclusive aqui no Rio de Janeiro, em frente aqui, na Central do Brasil, em frente ao Palácio Duque de Caxias. Foi uma forma de dizer, olha, se vocês continuarem acampados, mesma coisa que aconteceu com quem estava lá na grama, sentadinho, que foi preso, pode acontecer com vocês também. É uma forma de intimidar, foi um ato de intimidação contra a protestos legítimos, porque eu tenho direito, se eu quiser, de manifestar, eu não concordo. Eu não concordo com isso, eu não concordo. Eu tenho meu direito de fazer isso, a Constituição me garante isso. Mas quando prenderam pessoas que estavam só sentadas na grama, idosos sentados na grama, manifestando a sua opinião política, e foram presas porque uma meia dúzia de malucos, sabe-se lá, se orientados por quem ou não, e por isso que não querem instaurar a CPI, para não achar quem realmente mandou fazer aquilo, por causa de uns poucos, aqueles que estavam manifestando de forma pacífica, assim como aqui no Rio de Janeiro também se manifestando de forma pacífica, foram presos, é uma forma de intimidar. Porque logo depois dessa prisão em massa, arbitrária, foram desmobilizados em todo o Brasil as manifestações. É só buscar no jornal, compara as datas que você vai ver. Foi um ato muito mais de intimidação do que um ato, um critério jurídico legal. Não houve. Houve uma quebra total do trâmite jurídico. Então, fico até na dúvida. Se essa prisão arbitrária desencorajou as manifestações que estavam atrapalhando a foto do governo, né, na mídia, quem será que mandou invadir mesmo lá? Por que será que o governo está tão preocupado em instaurar uma CPI? Se você é inteligente o suficiente, pense sobre isso, tá? O canal é esse, Pensa Cristão. E não vamos deixar de lembrar que o nosso atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva,
Ele só está na presidência porque foram anuladas as suas acusações, foram anulada a sua condenação, não as acusações, mas a sua condenação, porque o mérito em si não foi anulado, as provas em si não foram anuladas, nada foi anulado. O que foi anulado foi o processo, porque houve uma tecnicalidade sobre o processo. Ele foi julgado por um juiz, uma competência, não houve competência ali sobre o juiz que ele deveria ter sido julgado, pela instância que ele deveria ter sido julgado, pelo endereço, vamos colocar assim. Né, foi julgado por Curitiba e tal, não poderia ter sido julgado por Curitiba. Essa é a grande questão. E por conta dessa quebra do trâmite legal, todo um processo, porque foi julgado em 3 instâncias, certo? Inclusive com acréscimo de pena, quer dizer que o que estava ali no processo não era tão frágil. Se fosse tão frágil, não teria um acréscimo de pena. Ou será que estava todo mundo no complô? Né? 3 turmas e aí ainda aumentando as penas. Então quer dizer que estava, não tem prova. Não tem prova porque não tinha escritura do sítio, não tinha... Claro, era algo ilegal. E inclusive um dos crimes que ele respondia era de ocultação. Se era ocultação, não podia estar no nome dele. Vocês queriam o quê? Que o camarada recebesse uma propina e desse um recibo, tantos milhões de reais por tal propina? Que prova vocês queriam? Você vê uma construtora como a OAS, que só faz ponte, que só faz estádio, que só faz não sei o quê, fazer uma reforma no sítio, fazer uma reforma no apartamento? Coisa mais incoerente. Imagina que teu vizinho tem 3 galinhas e você não tem nenhuma. E não tem lugar nenhum, mais de 100 km que não tem lugar nenhum para vender galinha. Aí você não tem galinha e teu vizinho tem 3 galinhas. Um belo dia some uma galinha do teu vizinho e você está comendo galinha assada. Vai fazer o quê? DNA na galinha para saber se era do vizinho? É óbvio que essa galinha que sumiu, se não tem galinheiro, não tem nada a 100 km, a galinha que sumiu é aquela que está no teu prato que você está comendo ali. São evidências. Correto? Mas não tem prova. Claro, tem coisas que não há como comprovar. O sítio, por exemplo, não estava no nome dele. Você acha que ele ia botar no nome dele? Em inteligência rara. Você acha que ele ia botar o triplex no nome dele? Em inteligência rara. Mas quem estava fazendo a reforma? Quem estava sendo visitado? Quem estava acompanhando a reforma? Quem tinha o nome dos filhos, dos netos no pedalinho? Então bota a cabeça para pensar. E outra, toda a cúpula, todo o ministério do governo, todos os grandes líderes do partido e todos os altos ministros, todos eles confessos, com provas, devolvendo dinheiro, gente. E só o Lula não sabia. E pois é, e aí ele hoje é presidente porque a sua condenação foi anulada porque houve uma quebra do trâmite legal. E houve quebra de trâmite legal para quem está preso lá, por causa das manifestações. Então quer dizer que uma pessoa tem até o último recurso para ser presa, foi presa depois de um último recurso, depois por um detalhe, uma tecnicalidade, né, que se chama, ou seja, por causa de um endereço, todo o processo tem que ser anulado. E ele, por ter uma certa idade, prescreve. Quer dizer, tudo técnico, tá vendo? Tudo por questões técnicas da lei. E ele volta até a ser presidente. Mas o camarada que estava sentado na grama e que o outro quebrou, ele não tem nada a ver com isso, é preso e não tem direito a saber do que está sendo acusado, não tem direito à defesa, não tem direito a nada. Então quer dizer, você está dizendo que você está vivendo no Estado laico? Não, você está vivendo no Estado ideológico. Não é Estado laico, é Estado ideológico. Essa é a minha humilde opinião. Bom, temos também a invasão do MST, eu estou colocando a reportagem aí, que tem a ver com o que eu estou falando. O MST aí invadiu terras, inclusive terras produtivas, de árvores que demoram 10 anos para poder crescer e tal. O camarada que compra aquela terra e planta, acho que é pinho, né? Ele, para poder ver o dinheiro que ele investiu de volta, demora 10 anos, que é o tempo que a árvore leva para amadurecer e poder vender lá de forma legal. Estamos falando de terra legalizada, estamos falando de uma plantação legalizada, de uma empresa legalizada, ativa economicamente, que produz riqueza para o país, que produz emprego, não sei o quê. Vai lá um bando de gente, invade, quebra a árvore, quebra não sei o quê, e ninguém foi preso. 2 pesos, 2 medidas. Alguém indenizou o dono do camarada lá, que quebraram a árvore que levou 10 anos para crescer? Alguém indenizou? Não. Alguém foi preso? Não. Alguém está sendo investigado? Também não. Só foram chamados de terroristas? Também não. São só manifestantes. 2 pesos, 2 medidas. Aí você quer falar para mim que você vive no Estado laico. Você vive no Estado ideológico. Se fosse laico, esses camaradas também estariam presos. Aí não é. É 2 pesos, 2 medidas. Então estou deixando a reportagem aí. Vocês podem dar uma olhadinha. Quem está assistindo pode dar uma pausa e ler. Você vai ver lá que como foram. Tem um destaquezinho que fala assim, ó, o MST adentrou as 3 fazendas de eucalipto. Falei pinheiro, não é eucalipto. Eucalipto de Suzano, no início da semana passada. A empresa afirmou que as áreas foram invadidas e danificadas ilegalmente, em atos que violam o direito à propriedade privada. E isso também não é assistido pelo Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da lei. Você tem direito à propriedade privada, sim. Até há pouco, graças a Deus, caiu, estavam votando
o direito, a defesa. Você tem direito de defender a sua propriedade, né? Se um camarada invadir, você diz, ô amigo, sai daí que isso aqui não é teu, isso é meu e tal. Mas estavam votando o seguinte: se um camarada invadisse a sua propriedade, a sua casa, que vamos supor, você mora numa casa e você comprou uma casinha lá em Araruama, né? Você juntou a vida inteira um dinheirinho, comprou uma casinha lá em Araruama. Você mora no Rio, trabalha no Rio, mas comprou uma casinha lá em Araruama para de vez em quando ir lá, passar um final de semana, enfim. Só que a casa fica vazia. Você mora no Rio, a casa fica lá vazia por um período. Vai alguém invade a tua casa. Aí você vai lá, amigo, sai daí que essa casa é minha. Estavam votando uma lei que se alguém invadisse a sua casa, você tem que entrar na justiça para tirar o cara, se conseguisse tirar. Você não tinha direito mais nem defender a sua própria propriedade. Graças a Deus que não passou essa lei aí, que é um absurdo, não é verdade? Pois é. Então, o direito à propriedade privada e a sua conservação não estão sendo assistidas. E aí o MST também não é chamado de terrorista, o MST também não é chamado de antidemocrático, o MST é só chamado de manifestante. Não é legal isso? Deve ser bem bacana, né? E ninguém vai ressarcir lá o dono da plantação de cacau. Eu falei, demora 10 anos para aquela árvore ficar ao ponto de ser comercializada. 10 anos. Foi lá um bando de vagabundo que destruiu em 2 minutos. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Você sabia que uma família, pensa você numa família. Uma família que se casou em 2000, aí em 2010 você passou já pela crise dos 7 anos, né? Conhecida crise dos 7 anos, porque é convivência e tal. Teve filho. E aí você tem que abrir mão de muita coisa, construir muito para manter a sua família. 10 anos depois, vem lá uma mulher e seduz o camarada, ou vice-versa, um homem seduz a mulher, e aí o casamento acaba. 10 anos que levou para esse casamento se manter, em 1 minuto, 1 hora e 1 dia, lá por questões que foram destruídas. Essa plantação. Coisas que levam, você tem que comprar terra, preparar e tal, cultivar, manter e tal, e vem a pessoa em 10 minutos e destrói tudo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Isso aí é uma concepção minha como cristão, mas você que não é cristão também pode pensar que para destruir é muito mais rápido do que para construir. Você vê um prédio, vê uma casa, demora um tempinho para construir, depois dar acabamento, e para demolir, é rápido. Pega uma marreta, 2 camaradas fortes, 3 camaradas fortes, uma máquina, pum, meia hora está no chão. Destruir é muito mais rápido que construir. Reflita sobre isso. Bom, e essa invasão aí não foi tida como crime, né? E o que é que tipifica aí? Vamos para a lei também. Está lá o artigo 161, parágrafo 1º, o que tipifica o ato de invadir com violência ou grave ameaça ou mediante a recurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio para fim de esbulho possessório. O que é esbulho possessório? Por exemplo, você tem um quintal lá grandão, o quintal faz cerca com o quintal do vizinho, que também é enorme. Aí você pega a tua cerca lá, puxa a tua cerca na marra, ó, quero mais 50 metros de quintal, vou invadir o teu e problema seu, enfia. O camarada lá fica receoso, você está sozinho, você está com uns 3 ou 4 ali, forte, armado, não sei o que. E aí você invade a terra dele para fazer daquela terra que era dele ser sua. Isso é esbulho, ou seja, é mão grande. Traduzindo o termo jurídico, é mão grande. E é o que o MST faz, invade na mão grande para tomar conta. Paciência. E tá aqui, tá na lei. E aí? E aí, senhor Alexandre de Moraes? Não vai fazer nada? Ou você vai continuar rasgando a Constituição? Bom, isso é um recado, opinião minha, de leigo, mas eu estou baseado na lei. Eu sou leigo, mas não sou analfabeto. Tá aqui, ó. Tá na Constituição, tá na lei. É só dar uma olhadinha. Acho que o senhor também tem acesso à internet, né? Tem acesso aos seus livros. Busca lá na faculdade que o senhor fez. Você vai ver que, mesmo que eu estou lendo, vai estar lá nos livros, inclusive na Constituição. Ok? Minha reflexão hoje, para esse tema, e já estou finalizando esse vídeo, o tema foi sobre igualdade, mas também foi sobre justiça. Buscar igualdade e buscar justiça são 2 lutas legítimas. Tem pessoas que vivem para isso, para lutar por justiça. Poderia citar diversos nomes aqui, do meio cristão, inclusive, meio não cristão também, porque não é religião, não é declaração de religião ou de fé que vai te fazer uma pessoa mais ou melhor ou pior do que o outro. Mas a luta por justiça e por igualdade são as 2 lutas, por liberdade, né? São as lutas mais nobres e também são as mais pesadas de se fazer. E eu tenho um texto na Bíblia que consola você que é cristão, e para você que não é cristão, eu te convido a conhecer a Cristo, porque as palavras, o texto que eu vou ler agora foi Cristo que disse diretamente.
As palavras de Cristo, elas trazem primeiro ensinamento, depois elas trazem edificação, elas te confortam, acho que é mais nessa ordem, elas te ensinam, elas te edificam e elas te confortam. Para você que está buscando o seu espaço na sociedade, buscando o seu espaço na vida e as bandeiras que você está defendendo. Vamos ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 6 a 8. Vai falar assim: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, a sua luta, ela não pode estar permeabilizada por ódio, não pode estar permeabilizada por ser fofinho para ninguém. Eu vou lutar por isso, porque aí vamos ver que eu sou uma pessoa fofinha, bonitinha, politicamente correta. A sua luta não pode estar permeabilizada por visibilidade, por like, não. A sua luta tem que estar viabilizada pela sua fome e sede de justiça. Busque o que é justo. Independente da bandeira política, independente do nicho que você frequenta ou que você quer agradar, busque justiça. Porque às vezes justiça requer sacrifício. Às vezes, para fazer justiça, para ser justo, às vezes você tem que falar com alguém que você ama muito e dizer: você está errado. Você tem que pagar pelo que você fez. Porque a partir do momento que você passa a mão na cabeça de alguém que você ama, mesmo ela estando errada, você muda o errado para certo só para poder proteger quem você ama, você não está mais tendo fome de justiça. Você está olhando só o seu quadrado. E hoje está todo mundo só olhando o seu quadrado. As pessoas não estão mais buscando justiça, que é justo. Sabe o que é justo? Justo é aquilo que nem sobra nem falta. É justo. Pode ver. Uma roupa justa. Ela não é nem folgada nem apertada. Ela é justa. E Deus, ele trabalha com isso. Ele não quer que sobre nem falte para ninguém. Ele quer que seja justo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Porque esses serão fartos e esses alcançarão misericórdia e esses verão a Deus. Essa é a mensagem de hoje do Pensa Cristão. Vejo vocês na próxima transmissão. Estamos agendando aí uma entrevista. Está um pouco complicado porque tem a questão profissional minha, da pessoa também e tal, mas vamos equalizar os horários e vamos fazer uma entrevista muito bacana aí de um garoto aí que é nota 1000. Tenho certeza que vocês vão gostar do trabalho dele. Então, vejo vocês no próximo programa, crendo que você pensa cristão, pensa fora da caixa e que vai acompanhar para esse canal. Fique com Deus e até a próxima.